Mas enfim, tem uma frase de Bill Perkins no livro que gosto muito. O valor do dinheiro não está em sua acumulação, mas em sua capacidade de nos ajudar a alcançar as experiências que desejamos enquanto somos saudáveis o suficiente para desfrutá-las. Ou seja, o que ele diz é sobre a gente não ter aquela ideia tão enraizada em somente investir pensando no futuro a vida inteira, mesmo que isso seja muito importante. Mas também é importante que a gente viva o presente e não esqueça que a vida acontece todos os dias e que não somos imortais. Bom, para ficar mais didático, vamos por exemplo de dois extremos da educação financeira. Digamos que o Mário sempre teve o pensamento de que dinheiro é só papel, que temos que aproveitar o agora, que o que importa é gastar e tudo mais. E sim, obviamente ele viveu a vida toda atolado de contas, endividado e sempre sem dinheiro, sem nunca ter sequer uma reserva de emergência. Ou seja, viveu quebrado gastando compulsivamente. Agora, por outro lado, digamos que o Gabriel foi sempre alguém que pensou muito no futuro, sempre poupou boa parte do salário para investir e acumular patrimônio ao longo da vida. Sempre também pesquisando sobre educação financeira, sobre onde investir o dinheiro, sobre como proteger da inflação, sobre diversificar os investimentos e tudo mais. Parece que tá muito melhor que o Mário. E se formos olhar apenas pelo quesito financeiro, com certeza está. Mas nesse exemplo, Gabriel sempre adiou tudo em prol de um futuro financeiro melhor. Investindo desde os seus 20 e poucos anos pensando, quando eu tiver uns 30 anos, vou conseguir aproveitar mais porque vou ter dinheiro investido. Só que aí, passado todos esses anos e chegando na casa dos 30, tinha família e um custo de vida mais alto, mas já tinha um excelente montante investido que poderia aproveitar com algumas viagens, por exemplo. Mas mesmo assim continua com o pensamento de adiamento. Eu tenho um bom patrimônio investido, mas acho que não vale a pena viajar com a família agora. Vou economizar para quando tiver com mais dígitos na conta. E assim vai se passando os anos e quando vai ver já está na casa dos 60 anos de idade com a conta recheada de dinheiro, mas com limitações físicas e vários arrependimentos. De não ter aproveitado algumas coisas quando eu tinha 20 anos e ainda era solteiro, depois quando eu tinha 30 anos e estava na fase de ser casado e sem filhos, depois aos 40 anos não aproveitou quando estava vendo os filhos crescendo, só acordando lá pelos 50 ou 60 anos pensando: caramba, eu vivi a minha vida toda sendo um juntador de dinheiro e não vivi quase nada. Entende o que quero dizer? Os dois extremos são ruins. Eu sempre falo que educação financeira é a gente saber utilizar nosso dinheiro do jeito certo a fim de ter uma boa relação com o dinheiro. Educação financeira não é só economizar o máximo possível e viver na miséria, se estressando cada vez mais para economizar o máximo que pode. Porque nesse caso o estresse se inverte. Quando antes o estresse era de não ter dinheiro e ter dívidas, na vida de alguém que vira só um acumulador de dinheiro, o estresse se torna economizar o máximo possível pensando que nunca é o suficiente. Veja que nesse exemplo a pessoa só está trocando de estresse. Então temos que encontrar o equilíbrio para termos mais leveza na vida. Mas agora vai uma observação aqui. Porque sei que muitos que estão vendo esse vídeo estão no começo dessa jornada da educação financeira. Por exemplo, ter dívidas e tá batalhando para quitá-las, ou gasta tudo que ganha e está começando agora a poupar uma parte da renda para ter uma reserva de emergência, enfim. Para você que está nesse começo da jornada. A minha opinião é que tenha sim intensidade mesmo. Isso principalmente se você estiver endividado. Você pode até discordar, mas na minha opinião, se você não tem pelo menos 3 meses do seu custo de vida na reserva, tem que ter o pé no acelerador mesmo e focar em aumentar essa reserva aí. Se você ainda não sabe o que é reserva de emergência, vou deixar aqui em cima um vídeo que falo só sobre isso. Então se você está começando agora a acumular um patrimônio, começando a formar sua reserva e principalmente quitando dívidas, é importante sim ter intensidade nesse plano. Pelo menos no começo, por 1 ano ou 2, dependendo do caso. Inclusive, falo melhor sobre essa questão de equilíbrio e intensidade no vídeo que está aqui em cima. Enfim, a visão do livro Morra Sem Nada é sobre o desperdício de vida que muitos têm quando optam por poupar mais para investir mais em um momento da vida que já poderia estar tirando o pé do acelerador. E eu concordo com ele em partes. Tem um outro livro de um outro autor que também gosto muito, do Dave Ramsey, no qual ele diz no livro A Transformação Total do Seu Dinheiro a seguinte frase: se você viver como ninguém hoje, mais tarde poderá viver como nenhum outro. Ou seja, com a ideia de a gente ter sim uma intensidade na hora de gastar menos do que ganhar, buscar também ganhar mais, viver um padrão de vida abaixo do que ganhamos para assim conseguir investir mais e acumular patrimônio ao longo do tempo em busca de mais liberdade de tempo no futuro. Ou seja, abrir mão do prazer imediato em busca de uma vida mais tranquila no futuro. Mas por outro lado, no livro Morra Sem Nada, Bill Perkins diz: muitas pessoas adiam a gratificação por tanto tempo que quando finalmente chegam seus anos dourados têm muito dinheiro, mas carecem da capacidade física ou mental de desfrutá-lo. Então aqui vemos o outro lado da moeda. E eu não acredito que Dave Ramsey esteja errado e Bill Perkins certo.